Muito bom dia a todos que estão vendo esse vídeo. Hoje abordaremos o tema Aquisição da linguagem pelo gerativismo. Os integrantes do grupo são Eldrin Henrique, Guaraci, Guilherme, John, Júlio, Lucas, Valeriano e Vitor. Aproveitem o vídeo. Bom dia, gente. Eu me chamo Guilherme e a questão que abordaremos neste vídeo é a aquisição da linguagem à luz da corrente de estudos gerativista. Bem, primeiro de tudo, o gerativismo surgiu nos Estados Unidos como crítica ao modelo behaviorista através dos trabalhos do professor e linguista Noam Chomsky, que publicou no ano de 1957 o livro Estruturas Sintáticas, ou Syntax Structures. Então, mesmo tendo sofrido certas adequações ao longo das décadas, o gerativismo se mantém preocupado em explicar, inspirado na matemática, como funciona a faculdade da linguagem. Então, dentro dessa perspectiva, trabalha-se a ideia de uma gramática universal. O que seria uma gramática universal? Seria a capacidade inata do ser humano de desenvolver uma linguagem. Então, nascer com uma gramática universal ali já internalizada não significa dizer que o indivíduo já nasce com a gramática de uma língua específica, como, por exemplo, português, francês, inglês, espanhol, mas sim que o indivíduo nasce com uma estrutura linguística, para o desenvolvimento de qualquer língua. Enfim, já dizia Jean Dubois, a língua repousa sobre uma estrutura inata, ativada pelo meio, que seria o meio social, um processo que é o da aquisição da linguagem. Então, a gramática universal seria uma condição genética prévia para o aprendizado da linguagem pela criança. Um programa genérico, refinado, estruturado por condições de experiência ali vivenciadas pelo indivíduo. Okay? Então, podemos comparar essa característica inatista, por exemplo, a programação genética de pássaros, que nascem programados para voar, ou aos peixes que nascem programados para nadar. Bem, com a criação dessa gramática universal, essa capacidade inata do ser humano de desenvolver qualquer língua, Noam Chomsky apresentou uma proposta de análise linguística bastante radical ao pensamento vigente da época. Diferia muito de vertentes como a cognitivista, construtivista, que era trabalhada a partir de escritos de Piaget e Vygotsky, e também se diferia bastante da interacionista sociodiscursiva, que foi desenvolvida a partir do século XX, a partir de uma releitura dos trabalhos, novamente, de Vygotsky. Então, justamente, o que diferenciava o inatismo dessas outras teorias era essa capacidade inata, porque na teoria cognitivista, a aquisição da linguagem era uma consequência do desenvolvimento ali do raciocínio e do pensamento simbólico da criança. Eles não reconheciam a existência de uma capacidade inata para a linguagem. E a teoria interacionista, a sociodiscursiva e a social, que tem, se eu não me engano, tem mais de duas vertentes, mas essas são as principais, que é a de Vygotsky e a de Bakhtin. Eles, além de não reconhecerem a existência de uma capacidade inata para a linguagem, eles assumem uma origem social ao desenvolvimento social e behaviorista ao desenvolvimento da linguagem e do pensamento. Então, é algo bem contrário aos pensamentos ali de Chomsky, da capacidade inata. Bem, desde bem cedo, as crianças nos surpreendem ali, desenvolvendo frases que não foram ouvidas, formando suas próprias frases, Então, essa criatividade é justamente esse traço, característico da gramática ali que a criança vai interiorizando, Então, sendo assim, a criança que adquire ali a língua sabe muito mais do que ela propriamente aprendeu. Então, podemos ver isso quando, por exemplo, elas criam palavras únicas para comunicar-se. E é assim, dessa forma, que vemos essa graça da linguagem infantil, que não está nos erros que a criança comete, e sim nas suas engenhosas tentativas, digamos assim, de utilizar códigos fornecidos ali pelos adultos. Então, assim, com certeza já ouvimos
crianças produzindo estruturas únicas, palavras únicas como mamãe, eu fazia isso, eu pesadelei a noite toda, eu vou vassourar a casa. Então, né, dessa forma podemos perceber ali como as crianças percebem a língua em sua volta e formam seus enunciados linguísticos a partir desse traço criativo ali internalizado nas mesmas, né? Internalizado nas crianças. Bem, vejamos então dois exemplos que serão utilizados de comparação, né? O primeiro é de uma criança ali que, com medo de insetos, acabou por fechar ali a grade de casa, grade da casa. Então, a criança ali teria assimilado que por poder abrir e fechar ali aquele objeto por onde ela passou, né, o mesmo teria essa função ali semelhante a uma porta, né? É uma porta com grade e a criança fechou com medo do inseto. Então, ali eu exemplifiquei esse pequeníssimo exemplo, porque seria uma de muitas etapas ali da história do desenvolvimento dessa criança, né? Essa criança aí terá essa, né, e muitas outras oportunidades de demonstrar sua criatividade ali linguística, né, que serão seguidos de melhoramentos ali de sua percepção e de sua maturação, né? E no final ela irá notar ali, né, todos os detalhes que ocorreram, ela vai poder ali refletir sobre isso, observar, aprender mais e mais, né? Justamente por conta dessa criatividade, né? Então, o segundo exemplo é a respeito de um caso, né, de uma criança selvagem, né? Uma criança selvagem seria uma criança ali que passou boa parte ali da sua infância, né? Geralmente desde os primeiros anos de vida, até, não sei, 9, 10 anos de idade, 8 anos, né? Tem casos muito piores também, né? Passou ali num ambiente isolado de linguagem, né? Isolado de comunicação. Então, no caso, esse caso que eu queria citar é o de Ginny, né? Durante o documentário ali que foi feito para essa criança, né? O documentário Ginny, O Segredo da Criança Selvagem, né? Esse documentário relata ali os passos de aquisição da linguagem, né, dessa criança, e vemos essa árdua dificuldade ali no desenvolvimento linguístico dela, né? Justamente por dois motivos. Ela foi isolada de um ambiente falante e também sofreu diversos abusos de seus pais. Então, assim, dessa forma, seu desenvolvimento linguístico foi drasticamente afetado, né? Sua história de desenvolvimento, sua história maturacional não ocorreram da forma como deveria, não ocorreram de forma rígida, né? E não foi dada a Ginny uma oportunidade para manifestar, né, ali sua criatividade durante seus primeiros anos de aquisição, né? Como foi dada ali à criança do primeiro exemplo, né? Então, né, ou seja, manter ali um ambiente falante desde cedo seria o melhor para que uma criança possa adquirir, né, uma língua com menos dificuldades. E para explicar esse evento, Chomsky sintetizou uma hipótese conhecida como hipótese do período crítico, HPC, né? No caso, a HPC afirmaria ali que há um período de desenvolvimento limitado durante o qual é possível adquirir uma língua, né? Seja uma L1 ou uma L2, né? E uma vez que essa janela de oportunidade, esse período passe, né, a habilidade de aprender línguas acaba se delimitando, né? Acaba declinando. Olá pessoal, meu nome é Vitor Ranael e nessa parte do vídeo nós vamos falar sobre aquisição sintática e aquisição do léxico, tendo como base o gerativismo. Técnicas recentes de estudo que analisam as capacidades de percepção e de compreensão das crianças mostram que elas têm capacidades linguísticas que por muito tempo foram desconhecidas. Por exemplo, a técnica de preferência dos movimentos da cabeça mostra que os bebês a partir dos 2 meses de idade já conseguem distinguir mudanças de sons. Também observamos que por volta dos 7 meses eles já são capazes de perceber a semelhança de estruturas além do seu conteúdo silábico, como mostra o artigo de nome Rural Learning by 7-Month-Old Infants, publicado em 1999.
O processo experimental envolve habituar bebês a ouvirem uma série de 3 sílabas, como gagati, igual, igual, diferente, e após isso os bebês são divididos em 2 grupos. O primeiro processava gagati e wowofé, igual, igual, diferente, como equivalentes. Já o segundo processava as sílabas gagati e woféwo, igual, diferente, igual, como diferentes. E essa capacidade precoce de processar sequências de sons diferentes como partilhando relações de ordem é fundamental para a aprendizagem da gramática, que implica a representação de estruturas abstratas. Mas resultados como esses, ainda que empolgantes, não permitem dizer se a capacidade é da linguagem ou se é mais geral, podendo ser aplicada a outros estímulos sonoros. No livro The Origins of Grammar, Evidence from Early Language Comprehension, através do paradigma do olhar preferencial, nós vemos desempenhos admiráveis. Por volta dos 14 meses, as crianças entendem os constituintes básicos de frases simples, e já pelos 17 meses, interpretam a ordem das palavras como portadoras de sentidos. Também foi possível ver uma progressão em sua capacidade de levar em conta subcategorias verbais. Por volta dos 24 meses, as crianças já entendem implicações referentes aos verbos intransitivos. Esses resultados, que também foram constatados em línguas diferentes do inglês, apontam para uma compreensão da sintaxe das frases, no momento em que a produção das mesmas ainda não se mostra comparável. Então, vimos um pouco sobre a sintaxe na aquisição, e vamos agora para a parte do léxico, que é de extrema importância nesse processo. Então, como as crianças aprendem novas palavras? Quando se escuta alguém falar algo, você precisa saber onde as palavras começam e onde terminam para identificá-las. Mas a linguagem falada contínua possui poucas listas significativas para a identificação da divisão entre palavras. Adultos conseguem fazer isso utilizando seu léxico já adquirido e com conhecimento da gramática da sua língua. Mas como crianças fazem isso sem terem um léxico já adquirido? Talvez ensinando às crianças palavras já isoladas? O livro Language Acquisition: The Growth of Grammar, escrito por Maria Teresa Guastes, discute esse assunto. Um dos estudos apresentados no texto, publicado por Richard Eslin e outros pesquisadores em 1996, instruiu 12 mães a ensinarem especificamente novas palavras para seus filhos. E foi observado que apenas 3 dessas mães ensinaram palavras de maneira isolada mais de 50% do tempo. As outras mães ensinaram palavras isoladas apenas de 5% a 30% do tempo. Isso mostra que o ensino de palavras isoladas por mães não é comum. E mesmo que as palavras sejam ensinadas de maneira isolada, ainda existem sons de palavras que podem ser encontrados dentro de outras palavras, como arma, existe dentro de armadilha, armação, armazém. Então, sabendo que a fala ocorre de maneira contínua, palavras não são tipicamente ensinadas de maneira isolada e que crianças não nascem com o léxico pronto, como as crianças identificam novas palavras? Sabemos que adultos já têm léxico construído para comparação, mas crianças não, e mesmo assim elas conseguem aprender. Então elas podem ter alguma maneira de separar a fala contínua em pedaços para identificar as palavras. Com base no livro de Guaste, uma teoria de bootstrapping pode explicar essa aquisição. Teorias de bootstrapping entendem que, a partir da junção sequencial de artifícios e informações pequenas, pode-se construir um acesso a informações mais avançadas de organizações linguísticas. E com o modelo bootstrapping fonológico, existe o entendimento de que, quando as crianças escutam uma sequência de sons, a partir desses sons, elas constroem informações pré-lexicais, com sílabas e fonemas. E usando deixas acústicas, as crianças notam fronteiras prosódicas, assim dividindo a sequência de sons em pequenos elementos prosódicos. E depois de construir essa representação pré-lexical, usam diversas fontes de informações para identificar as palavras, como regularidades distribucionais, restrições fonotáticas e formas típicas de palavras. O livro entra em grande detalhe no estudo desses artifícios, mas por brevidade irei explicar apenas suas funções. Regularidade distribucional sendo a informação estatística observada em sequências de sons, notando que a chance de que um som em particular seja seguida por outro som em particular é maior quando esses sons acontecem dentro de uma mesma palavra do que quando eles acontecem em palavras separadas, podendo-se assim identificar a separação de uma palavra. As formas típicas de palavras vêm das regularidades rítmicas das palavras. Se, por exemplo, existir uma regularidade rítmica representativa do começo ou do fim de uma boa quantidade de palavras numa certa língua, aí pode ser feita uma divisão entre duas palavras. E restrições fonotáticas determinam as sequências de fonemas que podem acontecer dentro de uma palavra em uma certa linguagem. Dependendo da linguagem, certas sequências de fonemas são impossíveis de acontecer dentro de uma palavra.
Uma criança notar essa sequência impossíveis pode perceber uma separação de palavras. De acordo com as análises e os estudos apresentados por Guaste, as crianças têm sensitividade às fronteiras prosódicas, regularidades distribucionais, restrições fonotáticas e formas típicas das palavras. Aos 6 meses, elas já são sensíveis a essas formas típicas das palavras. Aos 8, já são sensíveis às regularidades distribucionais e aos 9 meses são sensíveis às propriedades fonéticas. Assim, as crianças não precisam de um léxico já formado. Elas podem identificar novas palavras a partir dessas ferramentas apresentadas. E isso é tudo, pessoal. Muito obrigado a todos por assistirem nosso vídeo. Espero que tenham gostado e que tenhamos contribuído com seus aprendizados. Valeu!